pessoal, eu sou o professor Dr. Wilson da Silva e estou apresentando para vocês, nessa disciplina de metodologias de ensino de xadrez, diversas técnicas para você saber como ensinar o jogo de xadrez. Cada uma com suas particularidades, com seus pontos fortes, pontos fracos, como é comum de qualquer metodologia. Nessa aula nós veremos a metodologia chamada jogos pré-enxadrísticos. E veremos um desses jogos pré-enxadrísticos, que é o chamado gato e o rato. Acompanhe comigo na tela. Então observe nessa tabela, eu coloquei aqui, nesse quadro, os jogos pré-enxadrísticos. Então, o que são jogos pré-enxadrísticos? Jogos pré-enxadrísticos, eles nada mais são do que jogos, do que atividades que você faça, você pode criar, inventar, adaptar de jogos existentes, cujo objetivo é trabalhar com algum conteúdo enxadrístico. Por isso, pré-enxadrístico. Você pode trabalhar pré no sentido de antes de qualquer conteúdo enxadrístico. Isso é comum em outros esportes. Por exemplo, você vai aprender basquete, uma criança pequena vai aprender basquete. Ela não precisa trabalhar com a bola oficial, que é grande, pesada, a cesta na posição oficial, que é muito alta. Você pode adaptar aquilo para quem está começando, né? Para uma criança que está começando, com pneus, por exemplo, no chão, a criança fica mais próxima, uma bola de vôlei que é mais leve. O espírito aqui é a mesma coisa, criar, adaptar jogos existentes para desenvolver algum conceito, alguma coisa importante do xadrez. Vamos voltar para a tabela. Então observem aqui, eu coloquei 10 jogos pré-enxadrísticos que eu vou abordar nesse curso de metodologias, né? Então você tem o nome do jogo, Gato e o Rato, que é esse que eu vou abordar nessa aula. Qual é o objetivo desse jogo? Iniciação enxadrística. Ou seja, compreender algo, né, que você vai ser importante lá no início do xadrez. Seja o movimento do peão, seja a noção de cooperação entre as peças e assim por diante. Nível é o grau de dificuldade, para você saber. F de fácil, M de médio e D de difícil. Então, o gato e o rato é uma brincadeira que a gente trabalha com forças diferentes, forças desiguais. O que são forças desiguais? São jogos que um jogador tem a qualidade, e o que é a qualidade? É uma peça que se move melhor do que as peças do adversário. E o outro tem a quantidade. Ou seja, o outro tem peças que não se movem tão bem, mas tem a quantidade, tem mais de uma. Então é o desafio da quantidade versus a qualidade. Vamos até o quadro para ver um pouquinho melhor isso aí. Então isso que eu coloquei aqui, né? A classe é forças diferentes ou forças desiguais, né? Então um lado vai ter os gatos e o outro vai ter o rato. O rato é a qualidade, porque só tem um. E os gatos é a quantidade, porque eles têm 4 ou 5, a gente já vai ver aqui. Então, por exemplo, sempre vocês terão as regras, que eu não vou estar lendo as regras, porque isso aqui depois vocês podem ler no material complementar lá no AVA, né? Então lá no AVA terão esses slides, todo esse material está lá, vocês podem olhar com calma. Eu vou achar sempre uma forma de explicar a regra de uma maneira mais simples e mais pedagógica. Mas se quiser ver detalhe, a regra é como está ali. Vamos seguir no quadro. Então, por exemplo, o gato e o rato, observe, são 4 gatos. Falei 5, mas é 4. Ó. 1 gato, 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos. Rato só tem 1. Como é que os gatos se movem? Uma casa na diagonal. Então, por exemplo, esse gato aqui se move uma casa, só pode ir para cá. Esse aqui pode ir para essa ou para essa. Esse, para essas duas. O de G1, para essa ou para essa. E o rato? O rato se move uma casa na diagonal, só que ele pode voltar. Então, se o ratinho estivesse aqui, nessa casa que eu estou assinalando, ele poderia ir para essa ou voltar para uma dessas duas. Coisa que os gatos não conseguem fazer. Qual é o objetivo desse jogo? Para os gatos, que são os 4, o objetivo é colocar o rato numa posição que ele não se mova, como está visto aqui na figura 30. Não tem captura nesse jogo. Então, se o rato não tem casa para ir, ele está bloqueado. E se ele está bloqueado, ele perdeu o jogo.
E como é que o rato ganha, professor? O rato ganha se ele conseguir atravessar o tabuleiro. Observe nessa figura 31, que eu tenho os 4 gatos que não estão trabalhando, não estão cooperando. Deixaram um buraco aqui. Então o rato chegou nesse buraco, vamos imaginar que ele chegou por aqui, e agora ele tem essa casa para descer ou essa para descer. Como os gatos não conseguem voltar para fechar, o rato vai conseguir chegar, atravessar o tabuleiro e, portanto, vencer o jogo. Então vejam que essa é uma brincadeira bem simples, bem interessante, que o aluno aprende facilmente, uma criança qualquer pode jogar por volta ali dos 4 anos, se ela consegue entender o objetivo do jogo, e você está trabalhando com conceitos importantes do xadrez. Quais são esses conceitos? Como o peão captura na diagonal, e também a noção de cooperação entre as peças que deve ter. As peças têm que cooperar, você não pode... Uma andorinha só não faz o verão, como diz o ditado. Com uma peça só você não vai conseguir ganhar o jogo. Você tem que fazer o time todo jogar. Vamos olhar no próximo slide. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de partida que depois vocês podem reproduzir para aprender a jogar de uma maneira bem jogada esse jogo. Então, coloquei aqui uma observação. Os gatos sempre vencem se trabalharem em conjunto. Matematicamente, os gatos sempre vencem. O problema é fazer os gatos vencerem. É fazê-los trabalhar em conjunto. Então, para ajudar vocês, eu coloquei nesse quadro número 3 um exemplo de partida. Então, se vocês pegarem a posição inicial, que é essa aqui, essa aqui é a posição inicial, o rato sempre começa, ok? Nesse jogo sempre o rato começa. Se vocês colocarem nessa posição inicial, esse diagrama que eu estou marcando aqui, e depois vocês forem para essa tabela, vocês podem reproduzir a partida usando as coordenadas cartesianas. O primeiro lance é feito com o rato. Ele sai de D8 para C7. Ele sai de D8 para C7. Então vocês montam essa posição aqui e vão reproduzindo. Até vocês olharem que chega nesse movimento aqui, 22, é a vitória dos gatos, como está marcado aqui embaixo. Ok? Então, essa é a atividade de jogos pré-enxadrísticos, chamando o gato e o rato. Os alunos adoram essa atividade. Se vocês colocarem os alunos para jogar, eles vão querer jogar várias partidas. Você vai dizer, mas ele não está jogando xadrez ainda. Sim. Da mesma forma, uma criança que está arremessando uma bola de vôlei em cima de alguns pneus não está jogando basquete, mas está assimilando princípios que são importantes para o basquete. Aqui também, o aluno está assimilando princípios que são importantes para o xadrez. Na próxima aula, continuarei abordando mais jogos pré-enxadrísticos. Abraço, até a próxima.